Fala galera, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio de First Down. No último vídeo a gente falou do básico do futebol americano. Falamos de números, unidades, que inclui ataque, defesa e especialistas, e também de pontuação, que tem touchdown, field goal e safety. Aliás, falando em safety, vocês sabiam que há 2 anos atrás, no Super Bowl 48, a primeira jogada foi uma safety? É só a segunda vez em 50 Super Bowls que isso acontece. É tão raro que um americano de Nova York chamado Jonah Rechnitz ganhou $25 mil numa casa de apostas. Queria ter pensado nisso, né? Olha a jogada aqui. Como vocês podem ver, o time de Denver tá no ataque aqui, mas o quarterback vai tentar mudar a jogada. Olha ele andando pra frente. Só que o center não ouviu por causa do barulho que ele tava querendo mudar a jogada. Então, o jogador do Denver, muito inteligentemente, recuperou a bola, porque se o time de Seattle tivesse recuperado, seria touchdown, mas ele recuperou a bola dentro da end zone, foi tocado por um defensor do Seattle e por isso, safety. Que vergonha. Mas hoje a gente vai começar do começo, como se a gente estivesse recebendo um kickoff, que eu vou explicar já já o que é. Hoje eu vou falar aqui das regras mais básicas do jogo. O objetivo desse vídeo é muito simples. Se você tivesse que ir assistir um jogo de futebol americano depois de assistir o vídeo, você pelo menos entenderia o que está acontecendo e qual o objetivo de cada time. Então, vamos que vamos. Um jogo de futebol americano é composto de 4 quartos de 15 minutos cada. Mas é importante notar aqui que o tempo não é corrido. O tempo para em diversas ocasiões. São tantas as ocasiões que eu vou fazer um vídeo inteiro falando só delas. Todos os jogos começam com o kickoff. Essa é uma jogada da unidade de especialistas na qual um time chuta a bola para o outro e esse time que recebe a bola começa o jogo no ataque. Cada time tem sempre 1 ou 2 jogadores responsáveis por receber o kickoff. Esse jogador que recebe a bola tem 3 opções diferentes. Primeiro, ele pode deixar a bola passar por cima dele e sair por trás da end zone. Isso resulta num touchback. A consequência do touchback é que esse time que recebeu a bola começa da jarda 20, se a gente tiver na NFL, ou 25 se tiver no college. Outra opção é se o jogador pegar a bola dentro da end zone, importante notar que ele não pode pegar fora e voltar, ele tem que receber dentro da end zone, ele pode se ajoelhar e isso tem o mesmo resultado, touchback. A última opção é o jogador receber a bola independente de estar dentro ou estar fora da end zone e sair correndo. Nesse caso, o ataque vai começar de onde ele for derrubado. Aproveitando esse assunto, vamos definir o que quer dizer um jogador ser derrubado no futebol americano. Aí entra uma das grandes diferenças entre a NFL e o college. No college, se qualquer parte do corpo do jogador entrar em contato com a grama, menos os pés, óbvio, e as mãos, ele foi derrubado e a jogada tá morta. Já na NFL não é tão simples. A regra oficial da NFL é que o jogador tem que ser forçado a cair no chão. Ou seja, se ele cair sozinho e ninguém encostar nele, ele pode levantar e sair correndo. Para a jogada morrer, ou alguém tem que derrubá-lo, ou se ele cair sozinho, tropeçando ou escorregando, por exemplo, o defensor só precisa tocar nele. Por que só tocar? Porque um jogador que cai sozinho no chão tá indefeso naquela hora. Então, se um jogador da defesa atacar ele com toda a força, pode causar contusões sérias. Já no college, tropeçou, escorregou, pensou na namorada, se distraiu e caiu, jogada morta. Essa diferença é tão importante e tão grande que vários jogadores, quando saem do college e vão para a NFL, esquecem dessa mudança. Então eu já vi, por exemplo, um jogador da defesa não ir lá e tocar no jogador que tá caído por achar que a jogada já estava morta. E eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Então é importante notar essa diferença. Bom, mas vamos então falar o que importa de verdade. Como se avança no campo no futebol americano? Como que eu chego na end zone do oponente? Se você for assistir um jogo de futebol americano agora, a primeira coisa que você vai notar provavelmente vão ser 2 linhas no campo. Essas linhas são adicionadas por computador e só estão lá para o público saber o que está acontecendo no jogo. Tem uma linha preta e uma linha amarela. A linha preta é chamada de linha de scrimmage, e a definição dela é muito simples. Ela significa somente de onde o time vai começar aquela jogada. Já a linha amarela é um pouco mais complicada. Se você pedisse para alguma pessoa te explicar o futebol americano, a primeira coisa que ela provavelmente falaria seria: você tem 4 chances de avançar 10 jardas. Sim, tudo bem, mas o que isso significa de verdade? Vamos passo a passo devagarzinho. Quando você for assistir um jogo, você vai notar perto do placar um número tipo First and 10. Esse primeiro número, first, significa em que chance das 4 chances você tá de ganhar 10 jardas. O segundo número, nesse caso 10 ou 10, significa quantas jardas você ainda tem que andar para recomeçar as suas chances. Essa chance, na verdade, é chamada de down em inglês e descida em português. Então é assim que a gente vai se referir a ela a partir de agora. Ou seja, o first and 10 em português seria primeira para 10, que quer dizer primeira descida para 10 jardas. Então, sempre que um time consegue cruzar essa linha amarela,
eles voltam para a primeira chance, ou seja, recomeçam e podem continuar avançando. E sim, sempre volta para 10 jardas. Não importa o quanto eles cruzam a linha. Eles podem cruzar a linha 30 jardas na frente de onde ela estava. Eles vão começar da jarda onde ele parou e vai ser first and 10. Primeira para 10, sempre. Então vamos pegar todas essas palavras malucas que eu acabei de falar e botar tudo junto. Então a gente vai começar o jogo aqui agora. E como vocês podem ver, eu tô preparado para fazer o kickoff, que é o começo de cada jogo. Então eu só escolho para onde eu vou mandar a bola e é assim que vai começar todo o jogo de futebol americano. Como vocês podem ver, tem o chute, a bola vai lá em cima, e aí tem o recebedor que é designado para receber o kickoff. Ele decidiu a terceira opção, que foi correr, e ele chegou até a jarda 24, como vocês podem ver ali em cima no placar. Então eu vou pegar a bola de volta, quando eu estiver no ataque eu volto. Bom, então aqui tem várias coisas para vocês notarem. Se vocês olharem ali em cima do placar, perto dos segundos, tem jarda 35, então a gente não precisa da linha preta. Então outra coisa para anotar aqui é o first and 10 ali à esquerda também, que quer dizer que a gente está na nossa primeira descida, que é a nossa primeira chance, para 10 jardas. Então vamos lá e vamos ver o que acontece. Aí eu não quis passar da linha amarela para mostrar para vocês, mas apareceu ali agora a segunda para 3. Ou seja, nossa segunda chance de cruzar a linha amarela, tá? Então a gente vai para essa segunda chance agora. Estou escolhendo uma jogada, não importa o que é agora. E eu vou tentar cruzar a linha amarela agora, a linha de first down. Cruzei a linha amarela, avancei um pouco mais que a linha amarela. A única coisa que isso quer dizer é que eu vou começar dali, mas o número continua first and 10, ou seja, primeira descida para mais 10 jardas. Como vocês podem notar, voltou ali primeira para 10, porque eu cruzei a linha amarela, e eu tô na jarda de número 21. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo do que acontece quando você perde jardas, ou seja, quando a defesa chega em você antes de você correr ou jogar a bola. Tenho o snap, no meu caso, a minha linha ofensiva é muito boa e tá me bloqueando durante muito tempo, mas eu tô esperando só pra vocês verem. Aí, me derrubou. Agora você vai ver ali, ó, terceira pra 17, ou seja, a linha amarela não mudou. Eu ainda tenho que passar dela e ela tá na mesma posição que tava antes quando era segunda pra 10. Ou seja, agora eu tenho que andar 17 jardas pra conseguir a primeira descida de novo. Então, eu vou tentar conseguir a primeira descida e vamos ver o que acontece. Aí eu cheguei um pouco perto, eu tô a uma jarda da primeira descida. Então agora que eu tô na quarta descida, eu tenho uma decisão muito séria a fazer. Eu posso tentar essa primeira descida, que é só tá uma jarda de mim, ou eu posso chutar o field goal. Lembra do field goal do último vídeo? Então, eu posso chutar ele daqui, por quê? Porque é minha quarta descida. Pra eu ganhar 3 pontos garantidos, eu chuto field goal. Pra eu tentar os 7 do touchdown, quer dizer, 6 do touchdown mais o ponto extra, eu vou de novo. Então, eu vou tentar isso, tá? Eu vou tentar... O meu tempo de jogada ali tá acabando, o meu play clock. Então eu vou pedir um timeout. Eu vou explicar o que é o play clock rapidinho. Basicamente, depois que cada jogada acaba, cada time tem 40 segundos para começar a próxima jogada. Se eles não conseguem começar a jogada em 40 segundos, eles perdem 5 jardas. Não perdem descida, continua a mesma descida que eles estavam antes, mas perdem 5 jardas. Então, eu vou aqui rapidinho mostrar para vocês... ou tentar conseguir a primeira descida. Isso é uma coisa muito rara de acontecer no futebol americano, alguém tentar conseguir a primeira descida quando tá na quarta. Mas, como eu tô a uma jarda só, ou seja, você tem que andar uma jardinha pra pegar essa primeira descida, eu vou tentar. Normalmente os técnicos optam por chutar o field goal, que são 3 pontos garantidos, é melhor do que nada. Mas eu vou tentar porque é demonstração só. Aí, consegui. Cruzei a linha. Tava vermelha agora, eu sei que ficou um pouco confuso, mas tava vermelha só porque era a quarta descida. Então é o jogo avisando. Na TV também fazem isso, mas é avisando que é tipo emergência, tem que conseguir agora, senão ferrou. Eu vou conseguir a bola de volta agora pro ataque, que eu quero mostrar pra vocês o que é um punt. Já volto. Então, antes de mostrar o punt, eu quero explicar pra vocês rapidinho que depois de cada touchdown ou field goal, também tem um kickoff. Ou seja, o time que pontuou naquela hora vai lá, volta e chuta de novo pro outro time. Que é isso que eu tô fazendo agora. Ele mais uma vez decidiu correr, na verdade não tinha muita decisão pra fazer, porque a bola nem chegou na endzone, então ele não pode pegar a bola fora da endzone, correr pra dentro e ajoelhar. A partir do momento que ele pega a bola fora da endzone, ele tem que correr pra frente.
As outras duas opções de deixar passar por cima ou dele pegar e se ajoelhar só podem ser escolhidas, na verdade, se ele pegar a bola dentro da endzone. Então eu tô aqui numa situação de 3ª para 12 e eu vou deixar a defesa me derrubar para eu mostrar para vocês o punt. Pronto, me derrubou. O que é o punt? O punt é a segunda opção de quando você está na 4ª descida. Nesse caso, eu estou 4ª para 12, ou seja, eu tenho que avançar 12 jardas para conseguir a minha primeira descida de volta. Isso é muito difícil, não é muito fácil conseguir 12 jardas em uma jogada. Então, o que eu vou fazer agora é chutar a bola pro oponente. Por quê? Porque se eu tentasse essas 12 jardas e não conseguisse, eles começariam daqui, de onde eu tô. Então o que eu vou fazer é chutar a bola para eles, para pelo menos eles começarem de mais longe. Então isso que vocês vão ver agora é o punt. Esse número 2 agora que está na tela é o chamado punter. É outra posição específica dos especialistas. Então ele e o kicker são as posições mais específicas dessa unidade. Então o que eu vou fazer agora? Vai ter o snap, eles vão me dar a bola, eu vou botar ela no ar e chutar o mais longe que eu conseguir. Isso que você viu agora, que ele fez assim, com o braço, chama uma fair catch. Ou seja, ele não pode correr pra frente, mas também ninguém pode atacar ele. Se alguém tentar derrubar ele, é falta. Outra opção que ele teria é pegar a bola e sair correndo pra frente. E se a bola cair dentro da endzone, numa punt, se a bola passar da linha da endzone, é touchback. Lembra do touchback? Então, eles começam automaticamente da jarda 20, porque a gente tá na NFL, seria 25 no college. Então por hoje a gente fica por aqui. Eu espero ter alcançado o objetivo desse vídeo e que se vocês fossem assistir um jogo de futebol americano, vocês estariam por dentro do que está acontecendo. Eu ainda acho que a melhor maneira de aprender qualquer esporte, especificamente o futebol americano, é assistindo. Mas eu espero que esse vídeo tenha deixado tudo um pouco mais fácil, um pouco mais claro e um pouco mais leve. Então não esquece de dar um like aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Você se inscrevendo, como eu já disse antes, fica por dentro de todas as novidades e não perde nenhum vídeo. Se você não viu o meu último vídeo no qual eu falo do feijão com arroz do futebol americano, clica aqui na minha cara e assista agora! Ah, e antes que eu me esqueça, agora vocês podem ir no Facebook e curtir a minha página oficial. O link é esse aqui e vai estar na descrição do vídeo também. Lá eu posto várias coisas de futebol americano e também outros tópicos sobre os quais eu vou falar aqui no futuro. Então, para você ficar mais por dentro ainda de tudo, vai lá no link e curte a página. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo domingo. Tá marcado então. Até lá. Valeu!